Olá, bora fazer um raio-x completo do HSLG11? A gente vai mergulhar nos desafios que ele enfrentou, nas estratégias que a gestão usou para virar o jogo e, claro, no que podemos esperar daqui para frente. Ok, vamos lá. Para começar, o básico do básico, o que é o HSLG11? Pensa num portfólio só com a nata dos galpões logísticos, sabe? Todos eles super bem localizados, ali pertinho das grandes capitais e o mais impressionante, com 100% de ocupação. Isso mesmo, zero vacância nos últimos 15 meses. Parece um cenário perfeito, né? Mas por trás dessa fachada de qualidade toda, tinha um risco. E não era um risco qualquer, era um risco gigante que tirava o sono de muito investidor. E que risco era esse? Dá uma olhada nesse gráfico. O problema era a concentração. Quase um terço, pensa bem, 30% de toda a receita de aluguel do fundo vinha de um único lugar, as Casas Bahia. Isso é uma dependência enorme. Então, essa concentração toda era, obviamente, a grande preocupação. E aí surge a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gestão do fundo ia resolver essa baita dor de cabeça? E eles resolveram. A primeira grande sacada da gestão foi: olha, não dá para ficar esperando. Eles foram para cima do problema das Casas Bahia, mas com uma estratégia bem criativa, bem proativa. Funciona assim. Em vez de só sentar e esperar o contrato acabar, o fundo se juntou com a própria Casas Bahia. A ideia era buscar, juntos, novos inquilinos para ocupar partes do galpão. Foi um ganha-ganha, sabe? O risco de concentração diminui aos poucos à medida que novos nomes entram, e o aluguel continua caindo na conta certinho. E a meta era bem clara, com número e tudo. Sair daqueles mais de 30% de dependência da Casas Bahia e chegar num patamar bem mais saudável ali na casa dos 19%. A ideia era justamente essa: ter um portfólio muito mais equilibrado. Beleza, resolveram o problema do inquilino. Mas e o crescimento? Essa foi a segunda parte do plano. A pergunta era: como fazer o fundo crescer? Como expandir o portfólio, mas sem precisar fazer uma nova emissão de cotas, sem pedir mais dinheiro para os cotistas? A resposta foi a alavancagem. O fundo usou a capital de terceiros, ou seja, pegou uma dívida para financiar uma expansão gigante de 11 mil metros quadrados. E essa expansão não era para qualquer um, não. Era para um dos maiores gigantes do e-commerce, o Mercado Livre. Essa foi uma jogada de mestre. Usar a dívida de forma estratégica permitiu duas coisas cruciais: aumentar o tamanho do portfólio, ou seja, a base de ativos, e, ao mesmo tempo, trazer mais um nome de peso para a lista de inquilinos, diluindo ainda mais o risco. Tá, então a gente tem duas grandes estratégias rodando ao mesmo tempo, uma para diminuir o risco das Casas Bahia e outra para crescer de forma inteligente. A pergunta que fica é: no fim das contas, isso deu resultado no bolso do cotista? E a resposta é um sonoro sim. Olha só que coisa impressionante. O resultado foi um retorno total de 46,6% nos últimos 12 meses. Para colocar em perspectiva, o IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários, rendeu 25,3% no mesmo período. Ou seja, o HSLG11 performou muito, mas muito acima da média. E, claro, esse desempenho todo se refletiu nos dividendos. O fundo conseguiu manter uma distribuição bem consistente, pagando 0,72 por cota. Mas aí vem aquela pulga atrás da orelha de todo investidor de renda, né? Ok, tá pagando bem, mas esse pagamento é sustentável? O fundo está realmente gerando caixa suficiente para cobrir esses dividendos com tranquilidade? E a resposta, de novo, é muito positiva. Se a gente olhar os números, o fundo gerou, de resultado operacional, 0,79 centavos por cota. Só que ele distribuiu 0,72 centavos. O que aconteceu com essa diferença, esses 7 centavos? Foi direto para o caixa, para reforçar as reservas. E essa gestão super prudente, de sempre guardar um pouquinho, construiu um colchão de segurança bem gordo. Olha só, hoje o fundo tem uma reserva acumulada de R$ 1,28 por cota. É uma segurança e tanto para qualquer imprevisto. Ok, o fundo está arrumado, está redondinho, agora vamos olhar para frente. Porque tem um fator externo, que não depende da gestão, que pode ser um baita catalisador para os resultados. Esse fator é a taxa de juros. Olha o perfil da dívida do fundo. Mais da metade, 57% para ser exato, está atrelada ao CDI. E o CDI, como a gente sabe, anda coladinho na nossa taxa básica de juros, a Selic. Então, a lógica aqui é bem simples e direta. Se a projeção é de queda da Selic e ela vem caindo, o que acontece?
O custo da dívida do fundo também cai, é automático. Menos juros para pagar significa mais dinheiro sobrando no caixa. Isso é o que a gente chama de vento a favor, e um vento bem forte. A queda da Selic impacta direto a despesa financeira. No dia seguinte já cai. E esse impacto é grande, viu? Liberar mais caixa que pode ser usado para operar, para crescer ou, quem sabe, até para aumentar os dividendos. Então, para fechar, a reflexão é a seguinte: com um portfólio que tem um risco bem mais baixo, com uma forte geração de caixa e com juros em queda, ajudando a diminuir as despesas, a pergunta que fica no ar é: será que os dividendos podem subir?